Boa noite, estamos começando hoje nesse dia 18, né? Dando continuidade, tivemos um probleminha na última aula, no áudio, né? Na questão, caiu aqui o sistema. Então, já pedindo desculpa desde já, vamos dar início aí na parte de comercialização agrícola. A história econômica do homem começa com o problema da satisfação das suas necessidades fundamentais. Alimentação, vestimenta, né? Podemos citar aí mais o que? Questão de segurança, né? Então, essa história começou bem aí. No princípio, o homem realizava apenas atividade extrativista ou predatória, né? E daí então, eles viram a necessidade e passaram a fazer o pastoreiro, né? Passou então a virar uma atividade de produção, né? Então, nessa questão de comercialização, no princípio, nós tínhamos o que? A troca direta, né? E essa troca direta nada mais, nada menos era do que a troca de mercadoria por mercadoria, né? O cara produzia, você tinha uma propriedade com produção de arroz e outra com feijão. Então, se tinha essa troca, né, de mercadorias aí. E tem a troca indireta, que passou a ser no mercado monetário, que é a mercadoria por valor, né? Ou no caso aí moeda, né? Dependendo da região. Conceito: a comercialização agrícola é o conjunto de operações e ou funções realizadas no processo de levar os bens e serviços desde o produtor primário até o consumidor final. Só que dentro dessa questão, você pega aqui o produtor primário até o consumidor final. Na agricultura de hoje, você se percebe que passa pelo atacadista, pelo varejista, né? Depois vai para os mercados e depois para o consumidor. Isso agregando o quê? Cada vez acrescentando custos, né? Acrescentando valores até chegar na mesa do consumidor aí. A finalidade do processo de comercialização, ele visa levar os serviços e bens até o consumidor, entregando-os no local adequado, no momento correto e na forma e qualidade desejada. Dando um ênfase aqui, na parte de finalidade, nós podemos ver o seguinte, que a parte que se fala, o processo de comercialização visa lembrar os serviços e bens até o consumidor, essa parte, ó, entregando-os no local adequado, no momento correto e na forma e qualidade desejada. Nessa questão, nada nós acabamos de responder o quê? Que isso é a qualidade e produtividade, né? É qualidade esperada pelo consumidor e no momento correto, na quantidade correta. Então, nada mais é do que qualidade e produtividade. Nunca se pense que quando você aumenta a produtividade, você perde qualidade, né? Isso é uma questão que as pessoas às vezes passam assim para a gente, falar, mas se eu aumentar minha produtividade, né? Eu aumentar minha questão de, eu tenho que produzir 1 hectare hora de cultivo de cana-de-açúcar, por exemplo. Se eu passar a produzir 1,2, 1,3 hectare hora, será que eu vou estar perdendo em qualidade? De certa forma, não. Por quê? Se você tiver uma equipe treinada, uma equipe especializada, né? uma gestão de pessoas boa, né? Você for um líder coerente, uma pessoa técnica, você consegue ter produtividade, qualidade e ainda acrescenta um diferencial, que é o quê? Que é você conseguir arrematar, né? Rebater as suas metas, passar da tua meta era 1 e você, da sua forma de trabalho, né, você conseguiu uma produtividade hora máquina aí. O processo de comercialização adiciona ao produto os tipos de utilidade,
Neste caso aqui que nós estamos falando, utilidade, ela acrescenta, assim, de certa forma, valor, né? Então vai ser qualidades, vamos dizer assim, adquiridas no produto. Então nós temos utilidades de posse. É criada pela compra e venda. Quando, por exemplo, o produto passa das mãos do produtor ao atacadista, deste ao varejista e finalmente ao consumidor. Então, nós podemos notar que tem todo um ciclo, né? Você sai do produtor para o atacadista, do atacadista para o varejista e finalmente ao mercado consumidor, o que agrega um pouco mais de valor. De lugar, né? Utilidade de lugar. Esta é criado pelo transporte, que traz os bens ao local adequado. Lembrando sempre que o transporte, né, o carregamento, o transporte de certas culturas podem acrescentar de forma absurda, até vamos dizer assim, em questão do custo. De forma é criada pela classificação, padronização, beneficiamento e embalagens do produto, né? Então, se nós formos pensar que nós somos um pequeno produtor e que a nossa propriedade faz essa produção e ela tende nos dias atuais a passar do produtor, o atacadista, todo esse ciclo até chegar no consumidor. Se nós formos pensar que a utilidade de forma, que essa é criada pela classificação, padronização, beneficiamento e embalagens dos produtos, se nós conseguirmos pegar essa qualidade, essa utilidade de forma, né? Essa utilidade de forma e passar aqui em primeira instância aqui para cima, antes de posse, o que a gente como produtor conseguimos agregar? Conseguimos agregar mais valor e talvez, né? E talvez não, com certeza, né? Nós conseguiremos assim vender o nosso produto final, né? No caso, por exemplo, mandioca, né? Se a gente produzir mandioca e nós conseguir beneficiar, e o que vai ser o beneficiamento da mandioca? Vamos falar, vai descascar ela. Não, vai descascar e aí vai fazer você pode embalar, com certeza você vai ter que embalar. Então você já vai entregar um produto pronto para quê? Para o consumidor ou aqui para o varejista. Pelo menos você já vai pular uma sequência aí, você consegue agregar um pouco mais de valor. De quantidade. Utilidade de quantidade. Essa refere-se à oferta do produto na quantidade em que o consumidor necessita, né? Então podemos ver também que a quantidade ela é produtividade e qualidade, né? Porque você está enviando na quantidade em que o consumidor necessita. E de qualidade, que refere-se à apresentação do produto e às qualidades organolépticas do mesmo. Então, que palavra, né? Que coisa mais complexa. Então, a qualidade, características organolépticas, quer dizer cor, sabor, cheiro, né? Então, são as qualidades organolépticas mesmo. Se isso vai estar em condição, vai estar num cheiro agradável, né? A coloração boa, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Observação. É importante lembrar que cada utilidade adicionada ao produto mais tende a crescer o seu valor, pois essa adição gera um determinado custo. Comercialização, né? O processo de comercialização, para a maioria dos produtores, é muito complexo, pois ele subentende uma série de operações que visam tornar o produto perfeitamente apto ao consumo. Essas operações são chamadas de funções. Funções da comercialização. Cabeção de boca. Função de comercialização. Colheita é feita quando o produto já atingiu seu ponto adequado de comercialização.
Padronização. O ato de padronizar consiste em se estabelecer um padrão unitário que represente todas as qualidades que se deseja atribuir a um produto e que daí para frente vai representar o modelo do mesmo. Classificação. Essa é feita com base nos padrões estabelecidos para os diferentes produtos. Então você classifica, no caso de granja, poedeira, né, de ovos aí, você tem ovos tipo A, tipo B, tipo C, extra, jumbo, né? Então você tem essa classificação já até mesmo no setor produtivo. Embalagens. Consiste no acondicionamento do produto em embalagens especialmente desenvolvidas para ele. Transporte. O transporte é a função que deve garantir a saída da produção de todos os pontos produtores e fazê-las chegar ao mercado. E depois do transporte nós temos a distribuição, que essa, né, é realizada pelos atacadistas e varejistas através de supermercados, feiras, né, garantindo o acesso do consumidor. Aqui aonde a gente já chega com o valor, né, demandado um pouco mais complexo. O beneficiamento é o preparo prévio que alguns produtos necessitam, né, de serem utilizados pelo consumidor. No caso, voltando ao exemplo da mandioca, que é descascada, embalada, né. O processamento adiciona qualidade nos produtos, né. Por exemplo, você processa a laranja, faz o suco, né. Armazenamento. Estocar produto para utilização posterior, para você vender numa condição melhor, num preço mais adequado ao seu custo. E o seguro, né? O seguro ele consiste na garantia da produção contra eventos aleatórios em todas essas fases. Então, às vezes se passa assim, mas será que até o pequeno, né, que foi uma dúvida na sala de aula presencial, será que até o pequeno produtor ele faz o seguro da lavoura, né? Com certeza ele faz. No caso, o produtor que vai pegar um financiamento Pronaf. Dentro desse financiamento, as maioria das vezes já se tem o quê? Um seguro embutido, né? Então, ou até mesmo um cara tem que adicionar um seguro aí para ter um pouco mais de segurança. A propaganda. A propaganda é a função que visa maximizar a rentabilidade do produto na fase de comercialização, destacando suas qualidades, características em relação a produtos similares. Pesquisa de mercado. Possui importância básica na implantação e gerência da comercialização. Então, essa pesquisa mercadológica, apesar de ela se localizar aqui na nossa questão em último ponto, ela deve ser o primeiro desde o início de planejamento. Pai do céu, vai ter que digitar. Conceito de comercialização. Comercializar é trocar diretamente um produto por outro qualquer. Também trocar indiretamente um produto por um valor intermediário. Então, a troca direta é trocar diretamente um produto por outro ou indiretamente um produto por um valor. A comercialização agrícola é um conjunto de operações que permitem que os produtos cheguem em condições de consumo e beneficiamento. Então, nós temos que ter certeza do quê? De que na comercialização, né, os produtos já têm que chegar em condições de consumo ou beneficiamento. Observação. O processo de comercialização deve ser rápido e simples, devido a fatores que influenciam direto na comercialização. Por exemplo, risco de perda da produção. Esse mesmo quando já se completou o ciclo de desenvolvimento da cultura. Para enfrentar esse risco, o sistema agrícola dispõe de mecanismos tecnológicos e financeiros. Por exemplo, vamos pensar que nós temos uma cultura de cana-de-açúcar, né? E nessa cultura,
nós estamos chegando num ponto em que um ponto de colheita realmente. E você tem toda a cana de açúcar ali. Vamos pegar um pé de cana, né? Então a parte de baixo é a parte mais doce, você tem açúcar no meio e você tem açúcar no fim também, em menor quantidade. Porém, quando você passa aqui, para enfrentar os riscos de perda, o sistema agrícola dispõe de mecanismos tecnológicos e financeiros. Então, você tem que pegar o seguinte, o que se realiza a maturação da cana-de-açúcar, né? A maturação, ela faz com que você perca menos, né? E que você ganhe pontos percentuais em pó na cana-de-açúcar aí. Então, você passa a ter mecanismo tecnológico para que você perca menos açúcar durante o desenvolvimento aí. Então, você tem maturadores no mercado, né? Para poder auxiliar. Sendo que essa questão de maturação de cana-de-açúcar foi um exemplo, né? Mas a maturação se abrange dentro de muito mais coisas, né? Então é bom um estudo bem firme em cima de maturação de cana aí. Esses mecanismos aumentam o custo de produção, porém diminui os riscos de perdas totais, garantindo a permanência da empresa no processo produtivo e a produção para o mercado consumidor. Análise de mercado. Nessa parte de análise de mercado, ela é muito interessante e deve se frisar bem em duas palavrinhas que nós vamos estar falando abaixo, que é essa parte de oferta e demanda, né? O que define o mercado é a presença de compradores e vendedores frente a frente, negociando seus produtos. Sendo o mercado o local onde ocorrem as transações comerciais representadas pelos produtores e compradores. Ponto, tá? Então, parte interessante esse. Às vezes a gente fala oferta e demanda. Mas é uma coisa tão complexa, uma coisa tão complicada, né? Mas com duas palavrinhas conseguimos definir isso aqui fácil. Os produtores representam a oferta, né? E os compradores representam a demanda pela mercadoria, né? Então, oferta e procura depende do preço. Quando o preço está baixo, a procura aumenta até a oferta diminuir. Então, quando o preço está baixo, a procura aumenta, né? O comprador aumenta até a oferta diminuir, o produto diminuir, né? Demanda alta, os preços sobem. Quando a procura está alta, os preços sobem. Porque todos querem a mercadoria, mas a sua quantidade não é suficiente. A isso chamamos lei da oferta e procura, né? Então, uma pesquisa interessante, né? Como você, na aula presencial, nós tivemos aí 2 trabalhos, né? Um sobre Fordismo e Toyotismo, e temos também um trabalho sobre cooperativismo. Então, um trabalho interessante para vocês aí que estão no EAD, né? Acompanhando a gente aí, seria pesquisar sobre essa lei da oferta e procura, que é uma lei, assim, é um tema que abrange muito, né? Cada um destes, o mecanismo do mercado. O mercado de um bem e ou serviço é constituído por todos os que desejam, consumidores e compradores. Cada um destes com sua individualidade. Consumidores querendo preços mais baixos e produtores querendo vender a preço mais alto. Daí então, acabam por resultar em uma conciliação. Análise da lei da oferta. À medida que o preço aumenta, a quantidade oferecida no mercado aumenta também. Os fatores que determinam a oferta são procura, preço do produto, preço dos fatores de produção, salários, né? Estado da tecnologia e concorrência. Então,
uma frase que às vezes fica confusa. À medida que o preço aumenta, o preço do produto, tá? O preço aumenta, a quantidade do produto oferecida aumenta no mercado também, tá? E aí você tem esses fatores que determinam a oferta, né? Que são a procura pelo bem, né? Preço do produto, o preço dos fatores de produção, os salários pagos, né? Os estados da tecnologia, concorrência, impostos e etc. Este último, né, imposto que vai variar aí de acordo com cada região, cada micro, macro região. Curva da oferta. A curva da oferta é a relação entre os preços de mercado e as quantidades de bem que os produtores estão dispostos a oferecer. É uma relação crescente do preço, pois quanto mais elevado for o preço, maior a quantidade a ser oferecida. Mercado interno. O mercado será considerado interno em função à sua localização geográfica, ou seja, local onde o produto é comercializado. Assim, ele pode ser interno em relação ao município, micro ou macro região, estado ou até mesmo em relação a um país. Existem vantagens em se trabalhar no mercado interno, né? Que são que essa atividade ela permite um custo final mais baixo, devido à diminuição das despesas com armazenamentos, transportes e distribuição de uma demanda específica, que é mais facilmente reconhecida pelas suas necessidades e preferências. Então, você estando ali numa pequena cidade, você acaba sabendo a preferência do público-alvo, né? Então, você tem custos mais baixos porque você produz aquilo que o mercado-alvo, né, o público-alvo, vem buscando. Mercado externo. Será considerado externo também em função da localização geográfica. Ou seja, o produto é comercializado fora de uma determinada área, onde é normalmente comercializado. Pode ser considerado externo em relação igualmente ao município, micro ou macro região, estado ou até mesmo em relação a um país. Uma forma de ganhar ou ampliar o mercado externo é por meio da economia de escala ou de produção, em que o volume produzido é tão grande que os custos eles se diluem, né, e se dividem por milhares de produtos, tornando-os baratos e reduzidos. A desvantagem das conquistas destes mercados externos é a necessidade de se aumentar o prazo de comercialização, né, e cujas validades aí são limitadas e curtos intervalos aí. O mercado da concorrência perfeita ocorre quando o número de vendedores e compradores é tão elevado que não dá para quaisquer deles realizarem acordos ou combinações em relação ao preço. Nesse caso, a lei da oferta e da procura estabelece o preço. Então, esse é o mercado da concorrência perfeita, né? Quando você tem compradores e vendedores, né, em números elevados, e eles não conseguem realizar acordo de preço. Aí a lei da oferta e da procura é quem estabelece o valor. E o mercado da concorrência imperfeita? Ele é caracterizado pelo oligopólio, ou seja, quando poucos produtores dominam o mercado e combinam o preço de venda do produto, não havendo uma concorrência natural, e pelo monopólio, ou seja, quando há um único produtor de uma mercadoria, ele é quem estabelece o preço do produto. Então esse é um pouco o mercado um pouco mais completo, né, e complexo. Mercado futuro é aquele onde o comprador e o vendedor podem estabelecer um contrato, especificando a mercadoria, a data de entrega, o local, o meio de transporte e de pagamento e qualquer outro elemento que as partes desejam incorporar ao contrato. Observação: somente commodity, né, são objetos de contrato futuro.
Para uma mercadoria ser qualificada como commodity, ela deve preencher 3 características, né? E elas são: estar padronizada em um contexto internacional. As datas de entrega deverão ser estabelecidas entre comprador e vendedor, e ter possibilidade de armazenagem ou de venda em unidades padronizadas, né? Por exemplo, laranja como fruta, as laranjas não são commodity, porque elas são perecíveis e não podem ser armazenadas, né? No entanto, o suco de laranja pode, né? O suco de laranja concentrado e congelado pode. Mercado a termo. É uma curiosidade, né? Até o século XVII, o comércio se efetuava com base na presença física da mercadoria. Entretanto, as mercadorias disponíveis pelos vendedores, né, nem sempre correspondiam às necessidades dos compradores em quantidade e qualidade, e também no espaço e no tempo desejado. Deveria, sim, existir um modo de garantir o recebimento das mercadorias. A solução encontrada foi o estabelecimento de compras para o futuro. Foi criado, então, o mercado futuro, realizado por meio de contratos futuros, nos quais ficavam definidos os termos em que se dava a transação, daí o mercado a termo. Esse já era praticado pelos japoneses no século XVII, por meio de organismos que hoje conhecemos como Bolsa de Mercadorias e Valores. Esse regime de contrato começou a vigorar na Inglaterra, mais de 100 anos depois. Seu surgimento deu em razão de graves problemas que ocasionavam a chegada irregular dos navios, né? Então tinha uma condição, às vezes chegava muito, às vezes não chegava, e quando chegava era muito volume, né? Os atrasos e as chegadas inesperadas causavam fortes oscilações no mercado disponível, né? Para resolver o problema, os negociantes reuniram-se na casa de um cavalheiro, Van de Bourse, né, de Bruges, cuja fachada senhorial ostentava o seu escudo de armas, que era constituído de 3 bolsas pintadas. Aí eles se reuniam para negócios. Ali eles se reuniam para negócios, né? E o lugar passou a se chamar de bolsa. A bolsa subentende-se o estabelecimento de um organismo que funciona dentro dela mesma, chamando caixa de liquidação de contratos. A caixa de liquidação de contratos é de importância capital no funcionamento desse sistema, pois ela é a responsável pelo perfeito cumprimento dos termos do contrato, que por parte do vendedor e quer por parte do comprador. A partir da organização dos negócios futuros, estabeleceram-se 2 mercados, o disponível e o termo ou futuro, né? Então, mercado a termo. Operações a termo entende-se aquelas que se caracterizam por contratos garantidos no tempo por meio e garantias financeiras. Ambas as partes fazem um depósito financeiro por intermédio de um terceiro agente, chamado caixa de liquidação, com o qual as partes negociam. O mercado a termo, ao contrário do disponível, caracteriza-se pela informação. Hedging. Isso aí é proteção, né? Essa proteção, ela corresponde a um conjunto de operações comerciais feita em bolsa, sob contrato futuro, com o objetivo de salvaguardar, né, proteger uma posição de risco por meio de outra equivalente, mas em sentido contrário. Este é praticado na América do Norte, né, por lavradores, comerciantes industriais, exportadores e especuladores. Esses últimos os fazem
objetivando dar ao capital investimento a melhor remuneração possível. Já o objetivo dos demais consiste em se proteger contra variações de preço, bem como do fornecimento da mercadoria. Canais de comercialização são vias ou meios para que a comercialização possa ocorrer em diferentes etapas e locais, que podem ser divididas em diferentes centros de operações, à disposição do produtor, conforme a realidade da sua localização e do mercado consumidor. Mercadoria como utilidade. Os intermediários da comercialização, que adicionam determinadas utilidades ao produto por meio da infraestrutura, especialmente montadas para tal. As características adicionadas ao produto pelo intermediário refere-se a lugar, tempo, forma, quantidade e qualidade. Vamos ver cada uma dessas abaixo. De lugar é a colocação do produto à disposição do consumidor no local onde costuma adquiri-lo, no mercado, na feira. Trata-se, portanto, do transporte do produto do local de produção para o mercado, sem o qual o consumidor não teria sua necessidade satisfeita. Tempo. Tempo, oferecer o produto ao consumidor no instante em que ele necessita. E a forma é a oferta do produto beneficiado ao consumidor na forma em que este possa utilizá-lo de imediato. E quantidade, ter o produto nas quantidades em que um consumidor necessita. Às vezes, essas quantidades são muito grandes, a exportação, outras muito pequenas, grama, quilo. No entanto, são necessárias. E a qualidade, apresentar o produto com as qualidades organolépticas, ou seja, com cor, sabor, odor, etc. Centros de produção são canais de comercialização localizados no meio rural, responsáveis pela produção e venda dos produtos agropecuários no mesmo local. São as granjas, os sítios, as chácaras, os cinturões verdes, etc. Centro de concentração e consumo. Estes são canais de comercialização que concentram a produção agropecuária na área urbana para seu destino de venda e varejo, diretamente ao consumidor, ou diretamente à indústria. Centros de distribuição. Estes são canais de comercialização responsáveis pela distribuição eficiente dos produtos agropecuários por meio de infraestrutura específica, montado para esse fim. Por exemplo, mercados municipais, os CEAs, armazéns, associações para comercialização e etc. Intermediários e comerciantes são canais ou meios de comercialização representados pelo indivíduo, ou seja, o comerciante atuando quando a mercadoria existe. Comerciantes rurais negociam a safra com os produtores responsáveis pelo escoamento das colheitas. Então, os comerciantes rurais, eles negociam a safra com os produtores responsáveis pelo escoamento da colheita. Os atacadistas, estes operam nas grandes cidades, negociando a safra com os comerciantes rurais. Eles garantem o escoamento até os varejistas, tanto um como o outro classificam, selecionam, beneficiam o produto. Os varejistas, esses operam nos centros de distribuição
e garantem a chegada do produto agropecuário até o consumidor. Agentes intermediários são canais ou meios de comercialização representados por indivíduos, também representantes de instituições comerciais, atuando sem a presença da mercadoria. Corretores aplicam a corretagem e comissários aplicam a comissão. Então, essa parte de comercialização, o quanto mais, fazendo um resumo, o quanto mais a propriedade conseguir sair com o produto beneficiado ou melhorado de dentro da propriedade, maior é o ganho do pequeno produtor, do médio, do grande, Então, a gente passa a ter agregar valor dentro da propriedade. Tudo isso aí acarreta num pouco mais de custo, Porém, este custo ele tem que ser calculado, com custos fixos, variáveis, até se conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. Nas próximas aulas aí, nós teremos vendo as organizações institucionais, e dando continuidade na agroindústria, formação de preços comerciais e é por isso. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, agradeço a presença de vocês aí.